Olá a todos, boa noite. Meu nome é Eric José. Estamos aqui mais uma vez para um encontro da atividade prática de sistemas operacionais. Desta vez utilizamos a ferramenta OSIM, mais uma vez. Porém, dessa vez iremos falar um pouco sobre File System, tá? Sobre arquivos de sistema. E como falei anteriormente, usaremos o simulador do OS/SIM para estarmos exemplificando um pouco mais dessa prática e como é alocada as partes de arquivos em um sistema, tá? Nós temos de modelo de alocações dos métodos iniciais o FAT, tá? O File Allocation Table e também o Index Allocation, que é a parte do Unix, tá? Aqui normalmente a gente vê para MS-DOS, para Windows utilizar o FAT, e aqui esse método nós encontramos normalmente dentro do Linux, tá? Ou Unix, que vem fazer suas extensões. Ao decorrer desse vídeo, nós iremos conversar um pouco sobre os dois. Eu vou fazer o exemplo aqui com os dois e como eles funcionam, tá? Mas antes disso, eu vou configurar o nosso computador, né? O hardware inicial para a gente fazer o exemplo. Vamos iniciar aqui com o FAT e depois a gente vai para o Unix, tá? Nós vamos escolher de início o tamanho do bloco, se ele vai ser de tamanho 1, 2 ou 4, certo? Isso aqui vai significar que o nosso bloco, o tamanho que ele vai ser alocado, né? Então, ele pode ser de tamanho 1, e aí, se o arquivo for de, digamos aqui, 1 mega, ele vai ser alocado em apenas 1. Se for 2 e for 1, e o arquivo for apenas 1 mega, ele vai mesmo assim ser alocado por bloco. Eu vou colocar aqui 2 para esse exemplo. Aqui vai ser o tamanho do nosso sistema. Isso aqui vai interferir pouco nessa prática nossa, pois a gente não vai chegar a fazer a alocação completa do disco para esse simulado aqui. Mas aqui a gente vê a unidade, né? Então a gente está vendo aqui 1024. Vamos supor que isso aqui seja megas. Então vai ser 4 vezes o valor desse daqui. Se a gente vier a escolher 4 aqui, vai ser aproximadamente 4 gigas, né? Se aqui tem 1 mega por memória, a gente escolher tamanho 4, ele vai pegar 1024 e multiplicar por 4. Eu vou colocar aqui tamanho 8, só para nossa exemplificação. Mas, como eu falei, a gente não vai chegar, para o nosso exemplo, a alocar tudo. Então, vamos lá. Aqui já está configurado. Vou fechar. Inicialmente, nós temos aqui em nosso OSIM o Logical File, tá? Então, aqui a gente vê a tabela lógica de alocação, onde a gente vê nosso diretório raiz, as suas pastas locais. Aqui a gente vai ver o folder dele, certo? E aqui a gente vai ver também a parte de alocação por blocos, tá? Onde ele já se inicia em 128, pois esse aqui, ó, esse que está em preto aqui do 0 a 128, ele faz a parte de bloqueio, perdão, até o 64, ele faz a parte de bloqueio para a administração do sistema, né? Para os informativos internos, ok? Então ele vai iniciar aqui no init 24. Deixa eu colocar aqui o nosso fat table para a gente entender onde aqui do bloco 0 ao 64 ele está sendo utilizado. Quando a gente vê esse new aqui, como no próximo, quer dizer que o próximo bloco ele vai estar vazio, tá? Então ele aqui vai ser alocado no 65. Perdão, aqui vai ser no 64. É o seguinte, gente. O FAT ele funciona da seguinte maneira. Ele vai fazendo apontamento para blocos futuros, tá? Então, se meu arquivo tiver no 70 e aí ele continuar tendo espaços alocados no meu bloco, ele vai dizer o seguinte: olha, o meu arquivo está no 70, o próximo, que vai ser o next, vai ser o meu 71. Se caso no 71 ainda tiver arquivo, ele vai dizer o seguinte: olha, o próximo vai ser 72. Então, ele sempre vai apontar para os nexts, tá? Aqui, por enquanto, já está tudo zerado, pois a gente não alocou nenhum arquivo. O único que está sendo usado aqui é o bloco inicial, né? Vou deixar essa tabela aqui para a gente ir fazendo os exemplos, fazendo as comparações.
para a gente entender melhor como funciona, tá? Aqui no folder, a gente tem a pasta raiz, que é o meu C2 pontos, tá? O padrão a gente sabe, e a gente viu na parte também de, de estudo de caso, que ele sempre vem com padrão C2 pontos, né? Assim, normalmente, quando a gente vai fazer uma instalação de uma partição, a partição primária, ela é em C2 pontos. Aqui a gente tem um ponto que está apontando para o diretório anterior e os dois pontos, é, ponto, ponto, que aí aponta para o anterior dele. Os dois aqui, no init, a gente vê, sempre está apontando para a nossa pasta raiz. Tá? Então está tudo certo aqui. Os dois estão apontando para a pasta raiz. E vamos criar aqui nosso primeiro arquivo. Eu vou vir aqui, vou adicionar um file. Eu vou chamar ele aqui de A1. E vou dizer que esse nosso bloco aqui, ele tem 2 de tamanho, né? Eu vou dar o feito aqui, ó. Então, vamos ver aqui mais a fundo o nosso A1. Ele está aqui, ó, no bloco 65 e o próximo não tem nada, então ele está livre, né? Então ele está aqui como new. E veja só, a gente colocou ele de tamanho 2, ele ocupou aqui os dois blocos, um bloco só, pois a gente na configuração lá colocou que um bloco estará de tamanho 2. Eu vou criar mais um aqui, dessa vez de tamanho 1, vou chamar ele de A2. E aí, aqui ocorre a principal desvantagem da utilização do sistema FAT, tá? Pois mesmo a gente tendo um arquivo de tamanho a qual não complete o bloco por inteiro, ele mesmo assim, ó, ele vai ocupar o bloco por completo. A gente colocou lá que o tamanho dele é 1 e ele aqui ele não vai ter capacidade de alocar apenas meio bloco ou o próximo bloco, o próximo arquivo vai entrar dentro desse bloco. Então, ele ocupa o bloco por inteiro. Vamos fazer aqui o A3, vou criar aqui um novo arquivo, A3, de tamanho 10, melhor, de tamanho 100, pronto, perfeito. A gente criou aqui o do tamanho 100, e aí quantos blocos ele vai alocar? Vai ser 50, né? Porque cada bloco aqui ele tem 2, certo? Então vai ser 100 dividido por 2, que vai dar 50 blocos aqui alocados. Vocês vão ver, como a gente está vendo aqui, ó, ele iniciou no 67 a alocação, o próximo bloco ele está apontando para o 68, e aí ele do 68 aponta para o 69, e aí ele vai fazendo o apontamento até chegar no 116, 116 ele vai apontar para new, pois no new a gente não tem mais arquivo, então o próximo bloco vai ser alocado no 117, tá? Vou aqui fazer a alocação de um bloco novo, para a gente ter a certeza do A4 que ele vai ser alocado no 117. Aqui ele foi alocado no 117 e aí foi até o 121 e dizendo, olha, o próximo bloco está vazio, então o próximo arquivo vai ser alocado no 122. Perfeito? Eu vou criar aqui mais um bloco de tamanho 10 também e vou chamar ele de A5, né, para seguir na lógica que a gente está aqui. Deixa eu até mudar aqui. Pronto. Então a gente está aqui no A5, ó. Ele foi até o 126, o próximo bloco está vazio. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse bloco aqui de A4, tá? Opa, vou clicar aqui e vou remover. Nós removemos o bloco de A4. Então, ó, o meu 116 está apontando que ele está vazio. O meu 126 também está apontando que o próximo bloco está vazio. Quando um arquivo vier, e aí a gente sabe o que é que vai ocorrer, ele vai ser alocado nesse espaço aqui. E caso ele for maior, ele vai pular o próximo. E aí ele vai poder pular para o 127. Vamos fazer aqui o exemplo de adicionar um arquivo A6. Cadê? A6. E aqui ele tinha tamanho 10, né? Vamos colocar tamanho 14, para ficar dois blocos a mais. Ou melhor, 12, porque fecha aquela fileira ali. 12. E olha só o que vai ocorrer.
Ele ficou aqui no 117, 118, 121, ele pula, ele não vem para o 122, né? Porque o que está o próximo livre, ó, é o 127. Então ele vem do 121 para o 127, está dizendo, ó, do 120, o arquivo está da parte de 121, e aí você vai para o 127. A gente vem aqui para o 127, chegar aqui no 127, ele verifica, ó, que está usando o bloco e o próximo está em nil. Então, isso aqui vem a parte de fatoração do arquivo, tá? Então, a parte de faixa ele vem trabalhando assim, apontamento seguinte. Ele sempre vai ver o next e onde é que está. Dá para fazer mais coisas aqui ainda no FAT, tá? A gente pode fazer aqui, por exemplo, vamos criar uma nova partição, onde ele vai ser o D. E olha só, quando eu criei uma nova partição, deixa eu até remover essa daqui, e vamos seguir o padrão, tem que ser de dois pontos, né? Pronto. Quando eu criei uma nova partição, ele alocou já um bloco. Por quê? Porque a gente sabe que partições também faz parte de arquivo, né? Então, se eu criar diversas partições aqui, ele vai alocar, ele vai ocupar um bloco sempre, tá? Porque as partições também são arquivos, tá? Vou excluir essa última aqui que eu criei, para a gente entender mais ainda essa parte daqui do C, dos dois pontos aqui, ó, onde o meu bloco está apontando para o anterior. Então, esse meu primeiro arquivo aqui, ó, essa primeira parte, um ponto, ele está apontando para o bloco 128, que é onde está a minha partição. E esses dois pontos aqui, ele aponta para o 64, que é o bloco, que é a minha partição anterior, né? Então, esses dois pontos aqui, ele está apontando lá para cima para fazer a ligação. Vou criar aqui um arquivo novo, e aí ele já diz aqui onde é que ele está, na partição D, onde aqui eu vou colocar 20 e vai ser o meu A7. E quando eu criar o meu A7, a gente vê aqui que ele veio para o 129, como está aqui, indo até o 138, ok? Então, isso daqui é um pouco do como funciona o FAT. E agora a gente vai visualizar um pouco de como funciona o Unix, tá? Eu vou zerar aqui e vamos para o Unix. O Unix, ele trabalha com sistemas de nós, tá? Quando a gente estudou a parte de algoritmo, a gente sabe muito o que vem a parte de nó, né? Que vem a parte de árvore, onde tem o pai, o filho, então até chegar na folha, né? Que é nesse caso aqui, a nossa folha é o arquivo. É, a parte do Unix, ele trabalha dessa mesma maneira, tá? E aí a principal diferença da parte do FAT para o Unix. Enquanto o FAT ele trabalha na parte de escalamento, à medida que o arquivo vai entrando, ele vai escalando. O Unix ele trabalha com dimensionamento. À medida que o arquivo entra, ele vai se dimensionando ao tamanho do seu arquivo, tá? Para entender melhor essa parte do Unix, da parte da árvore e dos nós, a gente tem o seguinte: ele trabalha com os inodes, tá? Os inodes, a gente tem de 0 até 15 de blocos livres, tá? E aí do primeiro até o 13 ele joga diretamente para o arquivo, e do 14 até o 15 ele vai trabalhando com nós, tá bom? Aqui eu vou fazer a explicação melhor, onde a gente tem os modos. Aqui imagina que esse aqui é o como funciona, tá? A alocação dos inodes, onde a gente tem o timestamp, o tamanho, o módulo. E aí, quando o arquivo ele é pequeno, digamos, ele é menor do que os outros arquivos grandes, quando ele é pequeno, ele faz o seguinte: ele cria a ligação direto para o arquivo. Então, quando ele está fazendo a leitura lá do arquivo, o disco,
ele vê o arquivo pequeno, ele já puxa, tá? Isso aí vai fazer com que o processo seja mais rápido. Quando ele verifica que o arquivo é muito grande, ele cria um nó. Então ele cria isso daqui, que é um inode, que também é um bloco igual a esse, que aí dentro desse bloco ele faz um apontamento para o arquivo, tá? Então, digamos que o meu limite de bloco é, como eu posso dizer, 4. E aí ele pega um arquivo de tamanho 5, ele vai fazer isso daqui, ele vai dizer que no último bloco eu vou criar um nó, que vai estar um bloco dentro, que vai apontar para o arquivo. E isso pode ser para o bloco indireto, double indireto, ou triplo indireto. Então ele vai criando nós dentro de nós, em cada nó tem um bloco, até chegar o arquivo, tá? Vai ficar mais fácil quando a gente vier para cá, para fazer a simplificação. Então, vamos lá. Aqui, ó, dentro do meu bloco, eu vou criar aqui a parte da raiz, né? Que é a parte de barra. Eu vou criar um arquivo de tamanho 20. Opa, perdão. O A1 de tamanho 20. Eu vou criar aqui. Então, veja só. Aqui tudo ele alocou em blocos, ó. Bloco, bloco, bloco. Então, o arquivo está sendo escrito direto no bloco. Ele não criou nenhum inode. Né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele foi criado diretamente no bloco. Vou criar outro arquivo aqui. A gente criou de tamanho 20. Vamos criar 10, 30. Deixa eu ver se ele já vai criar. Opa, 30, 1 a 2. Perfeito. Olha só o que aconteceu. O A2 ele já criou aqui ó, dentro um inode, que aqui está sendo um bloco indireto. Vamos verificar aqui como ele está sendo feito essa alocação aqui dos blocos. Para esse A2, ele começou no 75, né? E aí ele foi, ó, 76, 77, 78, 79. Quando chegou aqui no 11, foi 86 e aí entrou um bloco indireto. Que aí eu posso abrir esse bloco indireto, veja só, foi um bloco dentro do bloco e ver como é que está dentro desse bloco indireto aqui do 87. Aí ele vem aqui 88, 89, 90, ok? E aí depois ele retorna aqui 88, 89, 90, ó, dizendo que tá, claro, está alocado no bloco, porém ele está em forma indireta, porque ele está no inode. E como é que fica isso aqui dentro do folder? Dentro do folder ele precisa apontar apenas para o inode, tá? Então ele precisa apontar apenas para um bloco. Como o inode é único, então o A1 ele vai apontar para o 1, dizer aqui, ó, eu estou apontando para o 1. Ah, e o que é que tem dentro do 1? Aí é com vocês. Então, o que é que tem dentro do 1? Tem do 65 ao 74. E aí eu criei outro arquivo, ele vai criar outro inode aqui, ó. 2. Ele vai do arquivo 75 até 87. Vou criar mais um aqui, chamar ele de A3 e também colocar ele de tamanho 40. E aí ele criou o terceiro inode. Vou criar mais um aqui, de tamanho 100, para a gente ver quantos inodes são criados. Do A4. Então ele criou aqui o i4 e a gente pode ver que nesse A4 ele tem diversos inodes criados. Tem um, dois, três. E aí dentro desses inodes ele tem um e aqui tem outro. Se caso eu criar um arquivo maior ainda, a gente vai chegar aqui no A5. Perfeito. A gente vai ver aqui que ele vai criar outro inode, perdão, o outro bloco indireto, até chegar no 3 aqui que está vazio. Certo? Eu estou querendo fazer uma simulação onde ele ocupe todos. Isso aqui, ó. Mesma coisa, ele chegou no direto
e aí ele chega no outro indireto. Ó. A gente abre até chegar na parte de blocos, onde ele vai fazendo apontamento. Do 347 é 348 até o 367. E aí vem outro bloco indireto. Sendo que isso aqui, ó, já está dentro de um, que está dentro de um, que está dentro de outro, né? E aqui ele está alocando direto no bloco. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, na parte de Unix FAT, sobre alocação de arquivos, ok?